para avisar que o André mandou ali no chat que ele não tá conseguindo escutar. Pá, mas se é só ele, eu acho que ele ia poder. Não, já deu. Beleza, ótimo. Obrigado. Ok. Certo. Então vamos lá. Coloquei para gravar aqui já. Vou então compartilhar com vocês aqui. Vou voltar lá para o. Vou voltar para o livro lá que a gente estava olhando, o capítulo 2. Então, a equação diferencial é resolvida via o método de Laplace, que este aqui é o livro, né? Falei para vocês sobre esta figura 3.2, que é mais ou menos o esquema de como que eu resolvo uma equação diferencial que está no tempo usando a transformada de Laplace. Então, basicamente, o que eu faço é que eu levo a minha equação diferencial e a minha condição inicial, eu levo elas do tempo, do domínio do tempo, para o domínio de Laplace. Isso se faz por meio de uma transformada, que nós estamos usando uma tabela que está prontinha ali, sem ter que fazer muita conta. Estando em Laplace, as equações diferenciais se convertem em equações algébricas, muito mais fáceis de resolver. Isso tudo aqui que eu estou falando é para equações lineares, tá? Quando elas sejam não lineares, então vai ter um passinho antes vou ter que linearizar antes. Mas eu passo então para Laplace. Lá estando em Laplace, eu isolo a minha variável de saída em Laplace. E depois eu volto novamente para o tempo fazendo a antitransformada ou a transformada inversa. Às vezes, para voltar, não é tão fácil, eu não consigo ver na tabela ali de Laplace, que a gente vai usar, aquela tabelinha que está no capítulo 3. Eu não consigo enxergar muito claramente qual que é, então eu vou precisar então fazer uma expansão em frações parciais da minha resposta para poder voltar no tempo. Ok, tendo isso aí em conta, a gente fez um exemplinho a vez passada. Mas antes desse exemplo, tem dois teoremas que têm a ver com a transformada de Laplace, que é importante que nós saibamos, conheçamos eles para poder utilizar. Que são esses dois teoremas aqui, ó, o teorema do valor final e o teorema do valor inicial. Será que o 3.4.1 e o 3.4.2. O que dizem esses teoremas ali, ó? Se você tem uma função no tempo, deixa eu desenhar aqui de vermelho. Se você tem uma função no tempo, tá certo? F. E sei lá, ela de repente ela tem esse comportamento aqui. Você pode encontrar esse valor onde essa função vai se estabelecer quando o tempo tender a infinito, né? Quando o tempo crescer bastante, essa função está tendendo a um valor. Você pode encontrar esse valor usando o teorema do valor final. Então, olha lá, na fórmula 378, o que diz? Em vez de chamar f, vou chamar de y, tá? Só para ficar igual aqui a do livro. Então, deixa eu apagar aqui este f e vou chamar a função de y. Então, essa função y aqui, ó, quando o tempo tende a infinito, para onde que ela está tendendo? Qual é o limite dela? Você pode encontrar esse valor final da função y usando a transformada de Laplace. Então, em vez de você encontrar o limite da função y tendendo com o t tendendo ao infinito, você encontra o limite da função y de s, que é o Laplace da função y, multiplicado por s, de acordo? Então, você encontra o Laplace da função, você transforma y de t em Laplace, vai ser y de s, né? Y de t, y minúsculo é no tempo, y maiúsculo é em Laplace. Então, você transforma e depois você multiplica essa transformada por s, que eu desenhei ali de azul. Essa expressão s, y de s, você vai encontrar o limite dela quando s tende a zero. E a resposta disso é, então, o limite de y no tempo quando o tempo tende a infinito. Então, essa é uma função bem útil, né? Porque nós muitas vezes queremos saber para onde que a função está indo no final das contas quando o tempo ficar rodando e crescer, tá certo? Ao passar do tempo. Então, você pode
Em vez de fazer o limite no tempo, você pode usar a transformada de Laplace e fazer o limite em Laplace. Da mesma forma como temos essa função aí, esse teorema do valor final, existe um teorema do valor inicial, que ele é bem similar. Aqui no caso, então, o que você quer? Eu quero saber a minha função y de t, para onde ela tende quando o tempo é zero, né? Por isso é o teorema do valor inicial. Aí o que você vai fazer? A mesma coisa, você vai encontrar a transformada de Laplace de y de t, que vai ser y de s, vai multiplicar ela por um s, que está aqui, e dessa expressão ali, sy de s, você vai fazer o limite dela tendendo ao infinito. Aí você vai ter, então, o valor inicial de y de t, ou seja, para qual valor está tendendo a tua função no tempo zero, ok? Esses dois teoremas aí são importantes que a gente considere eles. Ok. Sobre o delay, ó, já falamos sobre o delay lá, aquela última equação, a última fórmula da tabela, quando eu tenho uma função em atraso. E vamos então analisar um exercício aqui, este exercício da figura 3.4. Vamos ver então o que ele diz. Eu tenho esse sistema aqui com dois tanques, né? Cada tanque deve ser chamado de uma etapa. E o que está acontecendo ali? Vamos ver se vocês conseguem, só olhando ali o gráfico, ter uma ideia do que está acontecendo. Vamos lá. Ana Luísa, estás por aí? Ana Luísa. André, estás aí, André? Tô. Então, André, o que você acha que está acontecendo aí nesse sistema ali que está escrito ali embaixo, ó? Sistema de reatores e tanques agitadores de duas etapas. Você lembra Tá. o que é esse C? O que seria o que está acontecendo aí? A composição de inicial tá entrando. Composição de quem? De algum fluido, né? Isso, de alguma substância aí, uma concentração, Isso. né? Um valor, uma porcentagem. Uhum. Uhum. Aí ela sai pelo vertedouro ali misturada depois e cai no outro tanque e faz uma nova mistura, né? Sim, Mexe de novo e sai pelo vertedouro uma composição 2. exatamente. O que você acha, André, ali daquelas vazões? Você acha que a vazão que está entrando por aqui e a vazão que está saindo por aqui, como que elas são? São iguais. Por quê? Porque o volume, a altura ali é constante, né? Exatamente, né? Porque como está saindo pelo vertedouro, o nível ele vai ser sempre o mesmo. Então não há variação de volume, não há variação de massa. Se a gente utiliza aquela equaçãozinha de conservação da massa, vai concluir que a vazão de entrada Q, que não tem... Vou colocar aqui, né? Aqui vai ter uma vazão de entrada Q. Pode ser até Qin. Opa. Essa vazão de entrada Qin vai ser igual à vazão de saída aqui do tanque Q. E qual vai ser a relação entre essa vazão Q que está saindo do primeiro tanque e a vazão Q que está saindo do segundo? André. Vão ser iguais Também a mesma se coisa, o né? Porque tamanho no do tanque. Se o tanque for o segundo mesmo. tanque. Exatamente, beleza. Então, imagina aí, André, que esse sistema está rodando. Então, eu tenho uma vazão entrando, Qin, está saindo lá o mesmo valor Qin ou Q, se quiser. E vamos imaginar que essas concentrações aí, tá? A concentração CI, que é a de entrada no primeiro tanque, concentração C1, que sai do primeiro tanque e entra no segundo, e C2, que sai do segundo tanque, vamos imaginar que estamos no regime permanente inicial, tá certo? Se nós estamos no regime permanente inicial, lembra que é SS, né, de steady state, né, regime permanente inicial, vamos assumir que essa concentração aí tem um determinado valor, sei lá quanto, em porcentagem, ou pode ser também um valor em massa por unidade de volume, né,
uma vazão, uma concentração de quanto que está entrando por ali. Se essa concentração for, se eu estiver no regime permanente, todas as concentrações elas não vão variar de valor, tá certo? Elas vão ter todas o mesmo valor. Mas se passar muito tempo, né, se eu estou no regime permanente, elas vão acabar sendo todas iguais, tá certo? Então as concentrações, no caso do regime permanente inicial, elas são todas têm o mesmo valor. O que acontece se de repente a concentração inicial que está entrando lá no primeiro tanque, aquela CI, se ela mudar, se ela tiver uma variação, o que eu espero que aconteça com C1 e o que eu espero que aconteça com C2? Eu imagino que se CI mudar, né, for para cima ou para baixo, depois de um tempo, né, o C1 e o C2 eles vão começar a variar também, até que depois de um tempo eles vão novamente se estabelecer em um novo valor de regime permanente, tá certo? E, lógico, eu estou falando se a mudança aqui em CI, ela acontece, uma mudança e fica quieta, né? Não pode ficar mudando, porque se ele ficar mudando, então o C1 e C2 também vão ficar mudando o tempo inteiro, beleza? Então é isso que está acontecendo aí. Muito bem, ele dá aqui uns dados numéricos aqui, ó, volume do tanque 1, né, da etapa 1, volume do tanque 2, a vazão volumétrica Q, né, a vazão volumétrica aqui ali é 2 metros cúbicos por minuto, né, que já acabamos de falar aqui, que é a mesma que entra Q in, é a mesma que sai Q, e a mesma que sai do segundo tanque Q também. E também nos está dizendo aqui, ó, quanto que é a concentração de um reagente, tá certo? O tal do reagente, uma substância lá, ele está entrando, tá, inicialmente com 1 kg/mol por metro cúbico, tá? Então, esse é o CI. Aquele CI, aquela concentração aqui, em vez de estar dada como percentagem, ela está dada por quilograma-mol por metro cúbico. Então, aquele reagente, esse reagente ali, ele vem entrando com 1 kg/mol por metro cúbico. Daquele reagente é o que está passando ali no regime permanente inicial, que ele está falando ali do Nominal Feed React Concentration, tá certo? Isso é o que está acontecendo. Então vamos ler aqui o que é o que acontece. Então ele diz aqui, né, os dados do processo e as condições de operações requeridas para modelar o traço do reator, né, que é essa componente ali, essa substância, estão na tabela 3.2, que é essa tabelinha que a gente viu ali. A figura 3.5 mostra a mudança 3.5, esta aqui embaixo, olha só. O que vai acontecer? A figura 3.5, ela vai mostrar como que existe uma mudança, tá certo? Durante 0,25 minutos de duração, na concentração, nessa concentração que estava entrando o CI. Lembra, o CI inicial era 1. Olha aqui, ó. 1. Tá certo? Ele disse aqui, ó, que inicialmente a concentração que entrava era de 1 kg/mol por metro cúbico. Só que o que aconteceu? Ele diz aqui que, de repente, essa concentração ela mudou. E ela mudou de acordo com como está acontecendo ali na figura 3.5. Então, essa concentração mudou durante 0,25 minutos. Então, durante esse tempo de 0,25 minutos, a concentração passou de ser 1, passou para ser 6. Ou seja, deu um pulo ali de 5. A concentração aumentou em 5, permaneceu nesse novo valor de 6 durante 0,25 minutos e depois novamente passou para 1. Tá certo? Então, isso aí, esse tipo de curva, né, a gente chama isso aí de um pulso, de acordo? Então, nós já temos ali, ó, já conhecemos que se eu tenho uma curva aqui são todas curvas no tempo, tá? Todas curvas no tempo. Então, se eu tenho aqui a minha função no tempo, a gente já viu, por exemplo, que essa é a função no tempo, ela de repente
varia e se mantém nesse valor, a gente chama isso aqui de um degrau, ou de um step, tá certo? Um degrau ou um step. Existe uma variação no valor da função e ela se mantém uma variação brusca, tá? De repente, passa de um valor para outro instantaneamente, né? Isso aí na prática não costuma acontecer, né? Mas a gente pode fazer aproximação. Muda bruscamente para um novo valor e se mantém nesse novo valor. Isso daí é um degrau. Nós temos também, como neste caso aqui, o pulso. O que o pulso é? Você tinha um valor, mudou instantaneamente, se manteve por um tempo e depois voltou aonde estava. Isso aqui a gente chama de pulso. Uma função pulso. E existe uma outra função que é chamada de a função impulso. Essa terceira aqui. E o que a função impulso é? A função impulso é uma função que tem um valor muito alto em um tempo muito curto. Vou chamar ela aqui do impulso unitário, por sinal. Só para me restringir. Que seria o impulso unitário? É uma função que, de repente, em um instante, ela... Opa, segundo. Essa função impulso, ela, de repente, ela tem um aumento de valor muito alto por um tempo muito curto. Tá certo? Esse ΔT aqui, ó, ele é muito curto, muito próximo de zero. E o valor que é muito alto, ele é muito próximo de infinito. O importante aqui nesta jogada é que se ele é um impulso unitário, aqui está tendendo ao infinito, tá? Se ele é um impulso unitário, o importante do impulso é que a área dele, a área debaixo da curva, ou seja, a área debaixo desse pico ali, essa área é 1. De acordo? Esse daí é o impulso unitário. Às vezes também ele é chamado de delta Dirac, né? Ou delta Dirac, aí a função impulso. Beleza, então o que está acontecendo no exercício? Ele está dizendo que a entrada que estava, a concentração inicial ali, que estava em 1, ela se comportou de forma como indica o pulso. Ela passou de 1 para 6, se manteve um tempo e depois caiu outra vez. O que ele quer saber? Ele quer saber se isso acontece aqui na entrada, ou seja, se na entrada CI, se esse aqui é CI no tempo, se eu tenho um gráfico aqui de C1 no tempo e tenho um gráfico de C2 no tempo, onde inicialmente todas elas estavam com valor de 1, porque ele diz que inicialmente na condição de regime permanente inicial, todas elas tinham um valor de 1, de acordo? Então, todas elas, vou desenhar aqui de vermelho, todas elas tinham um valor de 1. Tá certo? Todas em 1 aqui. O que aconteceu? A entrada CI, ela se comportou como disse lá o gráfico, né? Ela foi para 6 e voltou. Então, dado isto aqui, ó, dado esta entrada, ele quer saber o que acontece, como se comporta a concentração na saída do primeiro tanque e como se comporta a concentração na saída do segundo tanque. Se na entrada existe um pulso. E a gente vai fazer isso aí, então, resolvendo, né, usando aqui a transformada de Laplace para encontrar esses dois comportamentos. E ainda outra coisa que ele vai perguntar é o seguinte. Ele diz... Deixa eu ver aqui, ler aqui como é anunciado. Ele diz que esse pulso, ele pode ter um impulso equivalente. Tá certo? Então, esse pulso que eu estou representando ali, ele pode ter uma entrada que é uma entrada em impulso. Já falamos o que seria um impulso, aquela subida muito alta em um tempo, uma subida e descida muito grande em um tempo muito curto. Eu consigo então encontrar uma entrada em impulso que seja correspondente a essa entrada pulso. E ele quer, então, a gente vai ver agora como que a gente faz essa correspondência, e ele quer ver qual seria a diferença entre usar o pulso e entre usar
o impulso. Tá claro? Então, ele quer ver como que vai ser a saída aqui quando a entrada for considerada pulso, ou seja, se eu tiver esta entrada aqui, mas também como que vai ser a saída C1 e C2 se eu considero que CI ela for considerada ela está ali em 1, né? Lembra, inicialmente está em 1. Um segundo, que travou aqui. Ela inicialmente está em 1. E ela vai ter um impulso muito grande em um tempo muito pequeno e vai continuar em 1. Então, ele quer saber para esses dois casos, ó, que são dados, tá certo? O caso 1 seria considerando a entrada CI se comportando como um pulso, e o caso 2 seria considerar a entrada CI como se ela fosse um impulso, só que esse impulso ele tem que ser equivalente ao pulso, tá certo? Beleza, e nesses dois casos ele quer saber o que vai acontecer com C1 e com C2. Esse daí é o problema que está sendo colocado aqui, ó. Então ele diz ali, ó, a magnitude do impulso, da entrada a impulso equivale a um retângulo que está ali, ó. Então o impulso, se você quer se encontrar o impulso correspondente ao pulso, o que você tem que fazer é pegar esta área e colocar ela dentro do teu impulso, né? Lembra que o impulso ele sobe e desce muito rápido, só que essa área aqui dentro, então, ela vai ter que ser equivalente à área que está aqui. Essa é a forma de encontrar o impulso equivalente. Aí na parte B ele diz o quê? Ele quer saber como que são as respostas do reagente, né? Que é aquele C, que está deixando a primeira etapa, e depois o que está deixando a segunda etapa, né? Tanto com o pulso como com o impulso. Ele quer comparar isso aí. Beleza, vamos lá então. Aqui. Varia. Bom, pessoal, este exercício. Beleza. Eu vou tentar aqui para ver se vocês conseguem me escutar e vocês me dão um retorno aí se vocês estão escutando o vídeo, tá bom? Eu vou colocar o vídeo para tocar e vocês me dizem se vocês estão escutando, ou se não, então eu tiro o vídeo e eu mesmo falo. Beleza, vou colocar aí para tocar aqui e vocês me contam. Bom, pessoal, este exercício aqui trata de dois tanques conectados em série. Dá para escutar sim. Dá para escutar? Uhum. Beleza, então eu vou colocar ele para rodar ali o vídeo, qualquer coisa aí vocês só me interrompem que aí a gente para e explica outra vez qualquer coisa aqui, mas basicamente é esse exercício que a gente vai tentar resolver aqui neste vídeo. Qualquer coisa vocês me dão um toque aí, por favor. Uma entrada. Bom, pessoal, este exercício aqui trata de dois tanques conectados em série. Da forma como mostra a figura, na entrada temos a concentração C de um determinada componente que está dentro do líquido e temos a vazão volumétrica QI na entrada do primeiro tanque, ou primeira etapa. Da passagem do primeiro tanque para o segundo tanque temos uma nova concentração de um determinado componente percentual, né, o C1, a mesma vazão volumétrica, dado que a altura é constante, esta altura aqui não varia, tá certo? E finalmente na saída do segundo tanque, esta vazão volumétrica aqui chega ao segundo tanque, na saída do segundo tanque que também tem uma altura constante que não varia. Então a saída volumétrica Q e a composição C2, composição, concentração de determinado elemento na mistura. Então, no exercício, dois tanques reatores conectados em série, requer-se o comportamento da concentração na saída do tanque 2, ou seja, ele quer saber como que essa concentração C2 aqui ela se comporta no tempo. Tá certo? No tempo. A partir do regime permanente. Então ele vai sair desse regime permanente aqui, em que a concentração de um dado componente é 1 kg por mol por metro cúbico. Então, como é um regime permanente, temos que
CI, perdão, é igual ao C1, é igual ao C2, é igual a esse 1 kg mol por metro cúbico. Todas as concentrações estão no mesmo valor, não há variação. A concentração da entrada do tanquinho é aumentada, né, depois do regimento, é aumentada em 5 kg mol durante 0,25 minutos. Então, essa CI, que estava em um valor de 1, ela aumenta em 5 kg mol, ela passa de 1, passa para 6, né, 5 são em 1, aumento em 5, passa para 6 kg mol por metro cúbico, e esse valor dura durante 0,25 minutos, durante um quarto de minuto. Depois dos 25 minutos, volta ao seu condição inicial, que era o valor de 1 kg mol. Ok? Ele diz então, caso seja representado este aumento através de um impulso equivalente, verifique o resultado dessa aproximação. Então, o aumento ele pode ser representado via um pulso ou via um impulso. Qual seria o pulso? O pulso é o original, né? Então, eu tenho aqui, durante o tempo, a concentração de CI, ela era inicialmente, tinha um valor de 1, e de repente passa para um valor de 6. De acordo? Ele deu aqui um pulo, digamos, de 5 unidades da concentração. Ele passou então de 1 kg mol por metro cúbico, passou para 6 kg mol por metro cúbico. Esse é um aumento de 5 kg, nós temos aqui, né? 5 kg mol por metro cúbico. Essa concentração aí, ela durou por 0,25 minutos. Então ela durou nesse valor, depois ela desceu novamente a 1 e permaneceu em 1. De acordo? Isso daí é representar a variação da concentração por meio de um pulso. O que seria representar isso aí por meio de um impulso? Se é por meio de um impulso, novamente eu tenho aqui o tempo, a concentração CI, só que agora eu vou sair lá daquele valor inicial 1, e agora ele vai ser todo esse comportamento aqui na entrada, ele vai ser traduzido a um impulso. Um impulso é um valor muito grande por um tempo muito pequeno, né? Isso aqui é um delta T muito pequeno, e esse valor do impulso, no caso, é um valor muito grande. Porém, há uma correspondência aqui. Entre o pulso, que é o aumento do valor da concentração de entrada durante um determinado tempo, aumenta e permanece constante desse valor, há uma correspondência com o impulso, né? Ele aumenta a um valor muito alto durante um tempo muito pequeno, depois ele volta ao valor inicial. Ele quer o quê? Ele quer representar, né, no exercício aqui, ele quer representar esse aumento através do impulso, ou seja, nesse caso aqui, que é equivalente, né, ou correspondente, de acordo? Ao pulso, que é essa informação aqui. E quer verificar os resultados dessa aproximação. O que acontece se eu faço a aproximação e o impulso? Que diferença vai ter no resultado? Eu tenho que encontrar qual é o impulso correspondente ao pulso dado e fazer a análise. De acordo? Que informação nós temos aqui? A informação desse exercício, ele está dizendo aqui. Eu não tô entendendo mais nada. Oi, tudo certo? Alguém falou? Pra mim ficou meio robotizado. Foi estranho. Pra mim também tá meio ruim de entender agora essa parte. Não deu de escutar bem? É isso? Isso, nessa parte final que tá falando aí. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar um pouquinho para ver se...
é um valor muito grande por um tempo muito pequeno, né? Isso aqui é um ΔT muito pequeno, e esse valor do impulso, no caso, é um valor muito grande. Porém, há uma correspondência aqui entre o pulso, que é o aumento do valor da concentração de entrada durante um determinado tempo, aumenta e permanece constante desse valor, há uma correspondência com o impulso, né? Ele aumenta a um valor muito alto durante um tempo muito pequeno, depois ele volta ao valor inicial. Ele quer o quê? Ele quer representar, né, no exercício aqui, ele quer representar esse aumento através do impulso, ou seja, esse caso aqui, que é equivalente, né, ou correspondente, de acordo? Ao pulso, que é isso com a informação aqui. E quer verificar os resultados dessa aproximação. O que acontece se eu faço a aproximação e eu Essa parte aqui não dá para entender. eu vou encontrar qual é o impulso correspondente ao pulso dado e fazer a análise. De acordo? Que informação nós temos aqui? A informação desse exercício, ele está dizendo aqui, no enunciado que o volume 1 são 4 metros cúbicos, que o volume 2 são 6 metros cúbicos, a vazão volumétrica aqui é de 2 metros cúbicos por minuto. Deu de escutar ou vocês preferem que eu vá falando aqui? Acho que se você falar vai ser melhor. Tá bom, vamos lá então. Beleza, então ele está tentando agora com os dados do exercício, né? Para poder fazer aquela correspondência, para poder analisar a entrada sendo um pulso ou a entrada sendo o impulso correspondente. Então ele está pegando os dados, né? Os volumes dos tanques, a vazão volumétrica ali, né? Tá de 2 metros cúbicos. Deixa eu só tirar o volume disso aqui, então porque ele vai rodando. Então 2 metros cúbicos por minuto é a vazão. Que outro dado a gente precisa aqui? Inicialmente lá, ó, inicialmente as concentrações são todas iguais, tanto o CI como o C1 como o C2, todos têm valor de 1 kg/mol por metro cúbico, tá certo? Está no regime permanente inicial. E pessoal, um segundinho, eu já venho aqui, um minuto. Vou ver se eu consigo fazer um esquema aqui. Me dá um segundo, por favor. Alô, vocês estão me escutando? Sim. Ok, beleza, então. Então tá, vamos fazer então o que é a conservação do componente,
que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa equação de conservação do componente para cada um dos tanques, né? Vocês percebem que nos exercícios que eu coloquei para vocês lá do capítulo 2, sempre que você tem que fazer é pegar as equações de conservação da massa, do componente, da energia e aplicar em cada um dos elementos. Aqui no caso nós temos os dois tanques e vamos então fazer a conservação de componente para cada um deles, que é essa equação aí, né? Isso aí vocês já conhecem, né? Toda a quantidade de componente de reagente que entra e menos o que sai vai ser o que se acumula, né? Que é a taxa de variação ali. Tendo ali, né, que o Q é a vazão volumétrica, né? O ρ é a densidade. Se você multiplica, vai ter a vazão mássica. Vamos ir aqui um pouquinho mais rápido. A densidade pode sair da conta ali, né? Cancela todas as densidades. Ela sai da derivada porque ela é constante, aí você pode depois cancelar. O vídeo não tá andando aqui, não sei o que tá acontecendo. Vou fechar aqui um segundo e abrir outra vez. Então, ali, eu estou reorganizando essa equação diferencial, tá certo? Então, a equação com relação à concentração no primeiro tanque ali, no caso, né? Vocês veem ali que no primeiro tanque, então, eu tenho a concentração de entrada CI e a concentração C, que seria a concentração de saída do primeiro tanque. Perdão, em qualquer tanque, desculpa, em qualquer tanque seria a concentração entrando e a concentração saindo. Aí simplesmente você vai pegar essa equação e aplicá-la aos dois tanques. No primeiro tanque, a concentração entrando vai ser o próprio CI e a concentração saindo vai ser o C1. E no segundo tanque, a concentração entrando vai ser o C1 e a concentração saindo vai ser o C2. Tá certo? E em cada um dos tanques, a taxa de variação que você tem é a taxa de variação C, que está saindo do tanque, né? No primeiro tanque seria, então, C1 e no segundo seria C2. O que está acontecendo com o vídeo, que ele não está avançando, muito lento. Então, ali eu estou substituindo, né, as variáveis numéricas que foram dadas na tabela. Essa concentração C que está aparecendo ali é a C1, tá? Porque estou no tanque 1. Tá? Apareceu ali já, né? C1
4 derivada de C1 no tempo é igual a 2 vezes... Já estou reorganizando a minha equação aqui. Com relação a C1 e a CI. Se vocês olham para essa equação diferencial, aí vocês de uma vez podem ver quem que entra e quem que sai. Né? Então, nós temos ali que a saída vai ser C1 e a entrada vai ser CI, porque a saída está sendo derivada, está do lado esquerdo da equação, e a entrada é o CI. Eu ainda posso organizar essa equação diferencial para que ela fique com aquela forma organizadinha para encontrar constantes de tempo, etc. Né? Depois eu vou fazer o quê? A mesma equação, só que agora aplicada ao tanque 2. Tá certo? Então, no tanque 2, eu tenho um volume diferente, tá certo? Agora, a variação vai ser a variação de C2, que é a saída, e a entrada vai ser o C1. Então, essas duas equações aí, elas vão governar, cada uma delas vai governar um tanque. Tá certo? Como que a concentração no tanque 1, que é o C1, e como que a concentração do tanque 2, que é o C2, vão ser influenciadas pelas suas entradas. Professor, essa primeira equação ali não seria mais também. Deixa eu ver aqui. O 2C1. Sim, mais, tá certo. Eu acho que eu vou corrigir mais na frente ali no vídeo. Mas é verdade, na equação 1 é mais também. Olha lá, então inicialmente o que é que nós temos? Temos as condições iniciais dessas variáveis. Ó. O C1 inicialmente é igual ao C2 inicialmente, que é igual ao CI inicialmente. Todos eles tinham aquele valor de 1 kg/mol por metro cúbico. Beleza, quando a entrada é um pulso, lembra que temos dois casos, né? Da entrada impulso e a entrada pulso. Quando a entrada é um pulso, o que é que nós temos então? Como que a função fica? Ela vai ser 1 antes que o tempo comece a rodar, né? O tempo para mim vai começar a rodar quando o pulso acontece. Ela vai subir para 6 entre 0 e 0,25 minutos e depois vai retornar, né, para 1 para tempos maiores de 0,25. Esse pulso aí, eu não sei porque está ficando assim estranho isso aqui. Mas bem, esse pulso aí ele pode ser decomposto em várias partes, digamos, né, para deixar a equação, essa equação escalonada aí de uma forma composta. Então eu posso assumir que esse pulso ali é um valor de 5 que começa no tempo 0 e vai até infinito, tá certo? Que seria o que o pulo que ele deu. Depois eu vou pegar e vou tirar esse valor de 5 quando? A partir do tempo 0,25. Tá certo? Então, se eu somo, ou melhor, se eu subtraio um valor de 5 que está acontecendo a partir do tempo 0,25, eu vou ter já, né, a questão do pulso que subiu e desceu. E depois só vai ficar faltando o valor de 1, que ele é constante todo o tempo. Olha lá, essa segunda parcela, o que que é? Ali vai ter que trocar o sinal. Então, segundo vídeo, isso, olha lá. Então, se eu tenho um step, um degrau de 5, desde o tempo 0 até infinito, e somo a ele um degrau de menos 5, que só acontece a partir do tempo 0,25, mas que também vai até o infinito, o que eu estou tendo ali é basicamente um pulso que sobe no tempo 0, sobe a 5, e no tempo 0,25 desce novamente a 0. Mas ainda me está faltando uma componente que aqui, a entrada, ela estava em um valor constante de 1 no começo, e quando ela retornou, ela ficou no valor de 1. Então, essas três parcelas ali que vocês estão vendo, elas vão fazer, elas são a decomposição do pulso, de acordo? Aquela segunda parcela da metade eu podia ter feito de outra forma, eu podia ter subtraído
um valor de um pulso positivo de 5, que acontece no tempo 0,25. As duas coisas vão dar na mesma, né? Você pode fazer o pulso negativo e somar, ou fazer o pulso positivo e subtrair. Esse daí é, então, o meu pulso. Vamos ver como vai ficar o impulso equivalente, né? A gente já conversou que o impulso é uma função que tem uma variação muito grande em um tempo muito pequeno e que, em geral, quando você fala do impulso unitário, ele tem área interna 1, debaixo da curva. E no caso aqui, então, o impulso equivalente vai ser aquele impulso que sobe muito rápido, desce muito rápido, num tempo muito curto, só que agora a área debaixo desse pico aí, desse aumento e dessa descida muito fortes, a área tem que ser igual à área que está debaixo do pulso ali. Então, o impulso equivalente ele vai ter uma magnitude igual à integral do pulso. Basicamente, a integral do pulso vai ser ali a área debaixo da curva do pulso. Esse impulso também, né, ele é chamado às vezes da função delta Dirac, tá? Ou delta Dirac. Tem esse símbolo ali, delta, que por sinal, essa função delta Dirac é a primeira da tabela. Na tabela, se vocês olham no livro lá, a tabela de Laplace, as transformadas de Laplace, essa função delta Dirac é a primeira de todas. Então, olha ali as áreas correspondentes. Essa área, então, correspondente, né, do pulso, ela deu 1,25. Esse 1,25, o que é? Aquele pulo de 5 vezes a duração do pulso, que foi de 0,25. Então, 5 vezes 0,25 vai dar esse 1,25. Só que isso aí vai estar ainda em cima daquele valor constante de 1, que era o valor do regime inicial permanente da entrada e que foi o valor em qual ele permaneceu depois de que o pico aconteceu. Então, essa concentração I de entrada, quando eu analiso ela como um delta Dirac, como um impulso, eu coloquei esse delta ali, o superíndice, né, CI delta, ela vai ser o quê? Vai ser 1, que é aquele valor constante que existe, mais 1,25 delta Dirac. O que esse delta Dirac significa, essa funçãozinha delta T? Essa daí é o impulso unitário, de acordo? Só que como ele tem um valor, não é mais de 1, a área debaixo da curva não é 1, é 1,25, então eu tenho que multiplicar pelo valor da área do impulso, né? Então, esse pulso ali, a representação via pulso, eu vou chamar de CIP,
a concentração de entrada quando eu analiso como pulso e vou chamar de CI delta quando eu represente a concentração da entrada via um impulso. Ok? Essa daí é a entrada do meu problema. Essa daí são as duas variações que vão entrar na minha planta. E agora o que eu quero ver é como que C1, que é a concentração saindo do primeiro tanque, e como que C2, que é a concentração saindo do segundo tanque, se comportam para cada uma dessas entradas. Então, olha lá, a resposta para o pulso na entrada, na etapa 1, que é o tanque 1, se obtém aplicando, então, a transformada de Laplace na minha equação 1. Olha ali a equação 1 do tanque, que está faltando o mais ali, que a gente acabou, me acabaram de avisar ali, então tem um mais ali, e eu vou aplicar, então, a entrada no tanque 1. Vou fazer com o pulso, tá certo? Primeiro, depois a gente faz com o impulso. Essa é a minha equação, tá ali faltando o sinal errado ali ainda. Simplifiquei. E agora a gente vai então aplicar o Laplace. De acordo? Que foi a mesma coisa que a gente fez na aula passada, né, naquele exemplo. Então vou aplicar Laplace para resolver esta equação aqui. Então, Laplace em cada um dos termos. O que eu vou ter que fazer agora é ir na tabela das fórmulas e verificar qual é o Laplace, qual é a transformada de Laplace de cada um desses elementos ali. Ver o número da fórmula. E aquele CI ali, no caso, vai ser aquele que eu vou substituir a minha entrada pulso. Olha ali, colocando o mais ali, corrigindo. Então, corrija ali embaixo também. E eu tenho, então, essa minha equação de número 3, onde eu vou, então, agora aplicar as transformadas de Laplace a cada um dos termos. Lembrem que o CI, neste caso, eu vou começar fazendo o CI como uma entrada em pulso. Depois eu faço como impulso. Como pulso, eu já tinha dividido ela em 3 parcelas. Vocês lembram ali que eu dividi a função pulso em 3 parcelas? Né? Uma de 5, uma de menos 5 e outra de 1. Então, eu vou ter que colocar isso aqui para poder fazer a minha transformada de Laplace da minha função completa. Então, se vocês olham na tabela lá, quais são as funções que eu vou precisar utilizar, vocês vão ver ali a tabela, a função, a fórmula 2, a fórmula 26, tá certo? Aqui, ó, lembrem aqui, esse CI, impulso, ele era o 1, que era uma constante, tá certo? Então, se você olha na tabela, qual é a transformada de Laplace de um constante, vai ser 1 sobre S. A transformada de Laplace de 5 constante vai ser 5 sobre S. O que é que me está faltando? Está me faltando apenas a transformada de Laplace daquele outro degrau que ia subtraindo, mas que começava no tempo 0,25. Então, também era um degrau, só que ele estava atrasado 0,25 minutos. Então, tá lá, ó. Quando ele está atrasado, o que eu faço? Eu vou dar uma pausa aqui um segundinho. Eu vou abrir aqui um instante, aqui para riscar, fazer uns desenhos aqui.
Olha lá, eu tinha dito que o meu CI, quando analisado como um pulso, ele ia ter uma parcela que tinha valor de 5, né? No tempo, ia até infinito, mais uma parcela que tinha um valor de menos 5, mas que isso aí só acontecia a partir do tempo 0,25. E tinha uma outra parcela que tinha um valor de 1. Opa, que tinha um valor de 1 e que esse daí era constante, né, até o infinito lá. Então, isto aqui, ó, se eu olho para transformar para Laplace, o que eu vou ter é naquela tabela, vamos aqui no livro, se a gente consegue ver aqui no livro. Eu tinha a minha tabelinha das primeiras fórmulas na tabela. Aqui, ó. Olha lá, se vocês olham para a segunda fórmula, diz ali, ó, degrau unitário. Então, esse degrau unitário, a função em Laplace dele é 1 sobre S. Só que o degrau aqui ele não é unitário, ele é o valor de 5. Então, vai ficar 1 sobre S vezes o 5. Isso aqui é a transformada de Laplace que eu estou fazendo. Esta outra aqui, bem parecida, ó, é uma constante, só que aqui o degrau é unitário. Então, vai ficar 1 sobre S. Tá certo? O Laplace disso aqui. E este último aqui, que é o da metade, é também um Laplace. Eu vou fazer o Laplace dessa parte aqui. Só que qual é o problema aqui? Que o degrau ele está deslocado no tempo, ele está atrasado. Então, já eu vou ter que usar a fórmula 26, que está aqui no final. Ó. O que diz a fórmula 26? Deixa eu apagar aqui para a gente conseguir enxergar. A fórmula 26 diz que se eu tenho uma função atrasada no tempo, que é o que está acontecendo aqui, ó, esta é a minha função. Opa, Ctrl P. Esta é a minha função que está atrasada no tempo, um tempo t0. Então, eu vou ter que usar este Laplace aqui, ó. Como que eu vou fazer o Laplace? Eu vou fazer simplesmente o Laplace da minha função normal, ou seja, o Laplace de f de t, e vou multiplicar ele por e elevado na menos t0, que é o atraso, vezes s. Tá certo? Então, você primeiro, digamos que você ignora o atraso e pensa somente na função f de t. Então, você faz a transformada de Laplace de f de t, que vai ser o f de s, e depois você multiplica ela por e elevado na menos o atraso vezes s. Então, é o que acontece aqui. Se eu imaginasse aqui a minha função sem o atraso, então a minha função simplesmente seria, como é um degrau, seria 1 sobre s vezes menos 5, porque o degrau é um degrau negativo. Só que essa função está atrasada no tempo, então no Laplace dela eu vou ter que multiplicar isso aqui vezes e elevado na menos. O quê? O atraso. De quanto é o atraso? De 0,25. Então, menos 0,25 sobre, perdão, vezes 0,25 vezes S. Tá certo? Porque isso aí vem da tabela da fórmula 26. De acordo? Então, isso aqui está acontecendo. Quando eu fizer o Laplace, a transformada de Laplace do CI, o que eu vou encontrar é o Czão, vamos chamar ele assim de C, né? CI em S, em Laplace, lembrando que eu estou fazendo para o pulso, ele vai ser igual ao quê? A somatória desses elementos aqui, ó. Que são as transformadas de Laplace de cada uma das parcelas. Isso é o que está acontecendo lá no vídeo. Vamos voltar aqui para o vídeo. Tá aqui, ó. Essa equação aí de número 4 é a transformada de Laplace de CI, só que agora, né, eu tenho cada parcela em S. Aquela última parcela ali é aquela função atrasada, né, ou transladada a um tempo de 0,25 minutos aqui no caso. Então eu vou substituir essa equação, essa entrada ali naquela minha função 3, né? Eu já encontrei a transformada de Laplace, aquele Laplace de CI que está do lado direito da equação.
Então, agora o Laplace do lado direito da equação. Como que vai ficar? Vamos voltar aqui um segundinho o vídeo. Olha lá. Ah. Ali, ó. Vamos fazer agora esse Laplace do lado esquerdo da equação. Então, quanto que é o Laplace de 2 vezes a derivada de C1 dt? Então, se eu vou lá olhar na minha tabela, eu já sei que quando é derivada é aquela fórmula 24 ou 25, dependendo se é a primeira derivada ou se é uma derivada maior. Então, a fórmula 24, como que é o Laplace de uma derivada? Olho aqui para o lado, vou apagar aqui, ó. Vai ser S, eu vou pegar a função f de t, vou pegar a derivada, a transformada dela e multiplicar por S. S elevado na 1, porque é a primeira derivada. E vou subtrair a condição inicial de f. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Neste caso, olha lá, eu tenho um 2, aquele 2 vai se manter, né? Eu tô tentando fazer a transformada de Laplace daquela primeiro corchete que eu tenho ali. Então, o 2 vai se manter e a derivada de C1 dt vai ser o quê? Vai ser S vezes C1 de S mais, ou melhor, menos a condição inicial. Então, é o que o vídeo está mostrando aqui. Não sei porque ele trava e não vai o vídeo. Travei se travou aqui. Vou fechar e abrir outra vez. Estou aqui no tempo 20. Aí tá andando, aí tá andando. Tá ali, ó. Estão vendo ali? Então ficou o quê? Ficou o quê? O 2, tá certo? Que estava multiplicando a derivada. E agora, qual que é o Laplace da derivada? Então, é S vezes C1 em S, menos a condição inicial. Quem que era a condição inicial desse C1 ali? Era 1. Lembra que a condição inicial da concentração de todas as concentrações era 1? Então, por isso apareceu essa concentração inicial ali de 1. E depois, mais o Laplace de C1 de T, é direto o C1 de S. E do outro lado, o que eu tenho? Esse que está aqui do outro lado, que esse 6 sobre S menos 5 e tal, vai ser o quê? Aquela entrada CI que está em azul ali em cima. Tá certo? A transformada de Laplace da entrada CI. Eu já juntei ali o 5 sobre S com 1 sobre S, ficou 6 sobre S. E aquela parte que estava em atraso, que era o 0,25 vezes S. Pessoal, até aí alguma dúvida do que está acontecendo, do que eu estou fazendo aqui? Tá claro de onde que saiu essa equação que eu tenho aqui? Tranquilo? Sim, tranquilo. professor. Ok, beleza. Então vamos continuar. Esse vídeo hoje aqui me saiu bem ruim porque ele não avança rápido, mas tudo bem, vamos lá. O que eu vou resolver então agora? Eu vou resolver... Agora, lembra o que eu fiz? Eu passei para Laplace para ficar fácil de isolar a variável. Quem que é a minha variável? Quem que é a minha saída? É C1 de S. Como que eu vou isolar aqui em Laplace? Aqui é bem simplesinho, é só levar das coisas para o outro lado, deu. Ficou uma equação algébrica aqui. Então é só isolar o C1 de S e depois voltar para o tempo, né? Que ali então vai ter uma pequena complicação. Mas bem, esse daqui é o método, né? Então ali, ó, isolando o C1 de S. Só álgebra aqui, né? Olha aí, essa é a expressão de C1 de S. Essa é a resposta já. Só que essa resposta está em Laplace. Eu levei a equação diferencial para Laplace para resolver mais fácil e agora eu tenho que pegar essa minha equação, a minha resposta que está em Laplace e voltar para o tempo.
Muito bem, essa é a equação número 5, que eu vou ter que voltar para o tempo. O que eu vou fazer agora? Eu vou ir novamente na minha tabela e vou buscar na parte de Laplace onde que eu encontro expressões similares às que estão aparecendo ali. Olha lá, voltando para o tempo. Eu vou usar, então, a transformada inversa de Laplace. Então, se você olhar para fórmulas para a tabela, você vai ver que fórmulas você vai precisar usar. Então, você tem que ir pegando a manha nisso, né? De você olhar para a tua fração ali, ó, 2 sobre 2s mais 1, que fórmula na tabela me serve? Aquele 6 sobre s fator de 2s mais 1, o que serve na tabela? Aquele, olha ali, ó, usando as fórmulas da 6, 13 e 26. Vamos dar uma olhadinha ali na 6, 13 e na 26. Olha, a 26, por quê? Porque a 26 é aquela do atraso. Por que eu vou usar a 26? Olha, eu olhando para a equação 5, eu já percebo que tem aqui, ó, o último termo, ele tem um e elevado na algo s. Se tem um e elevado na algo s, eu já sei que eu estou aqui na fórmula 26, ó. Estou nesta fórmula 26 aqui. Então, eu vou usar a antitransformada para chegar agora neste valor aqui. Qual outra eu vou usar? Olha, a 6. Qual que é a 6? Se eu vou aqui olhar a fórmula 6, eu tenho aqui, ó, algo que tem 1 sobre tal S mais 1. Então, olha aqui, ó. Onde que tem 1 sobre tal S mais 1? Tá vendo aqui, ó? A primeira parcela, ele tem o 1, esse 2 aí eu posso deixar ele de fora. O que eu vou ter? 1 sobre tal S mais 1. Quanto vai ser o valor de tal? Vai ser este 2 que está aqui no denominador. Então, eu posso usar a fórmula 6 para o primeiro termo. E o termo da metade, o segundo termo, o que ele tem? Ele tem embaixo um S multiplicando um 2S mais 1. Então, vamos ver a fórmula 13. Olha aqui a fórmula 13, que aqui não dá de ver nada porque está tudo riscado. Seria esta fórmula aqui, ó. Né? Então, com esta fórmula aqui... Ah, não, é esta fórmula aqui, perdão. Vai ser esta fórmula 13 aqui, ó. 1 sobre S fator de tal S mais 1. Simplesmente eu tenho que identificar quem é meu tal e eu tenho que pegar o numerador da minha função aqui, que no caso é o 6, e deixar ele de fora. Então eu deixo o 6 de fora, aí eu identifico que o meu tal vale 2 e eu vou ter então 1 sobre S fator de tal S mais 1. E uso a fórmula 13 para voltar para o tempo. A fórmula 13 para voltar no tempo é esta que está aqui, ó. Ok, vamos lá. Vamos ver o vídeo aqui. A primeira parcela ali, usando fórmula 6. Então, 2, que o numerador que eu deixei de lado foi esse 2 que está ali, multiplicando o corchete. E a transformada de Laplace, então, é 1 meio e na menos t sobre 2. No caso aqui, o tal é 2. A segunda, deixei o 6 de lado, apliquei a fórmula 13 e deu, então, 1 menos e elevado na menos t sobre tal. Quem que é o tal? Na fórmula da metade, na equação da metade, o tal é o próprio 2. E a última, que é um pouquinho mais chatinha, porque tem um atraso. Então, o que você faz na última? Já que você viu que tinha um e elevado na menos algo t e você percebeu que tinha que usar a fórmula 26, tá certo? Que é esta fórmula aqui, a última. O que você vai fazer? Você vai esquecer por um momento desse e elevado na tal 0s, vai esquecer essa parte, e vai olhar somente para a tua função em Laplace, que é o f de s. Você vai pegar essa função em Laplace, que é o f de s, e você vai antitransformar ela, você vai voltar para o tempo com ela. Depois, você vai pegar essa função e onde aparecer o termo t de tempo, você vai substituir ele por t menos t0. Vamos ver aqui como que vai ficar.
Então, se você olha simplesmente para o 5 dividido S, fator de 2S mais 1, então o 5 fica fora. Você faz a transformada de 1 sobre S, fator de 2S mais 1. Deixa eu fazer aqui, vou fazer aqui do lado aqui um pouco mais devagar. Eu tenho essa expressão aqui, 5 e na menos... quanto que era o tempo? Não estou lembrado. 0,25. 0,25 menos 0,25 vezes S sobre S fator de 2S mais 1. Beleza, eu quero levar isso aqui para o tempo. Beleza, quando eu olho para ela, o que eu enxergo primeiro? Eu enxergo que ela tem um E elevado isto aqui. Então, opa, já sei se tem isso aí, eu já sei que quando eu for para o tempo, vai aparecer uma função que tem um atraso no tempo. O que eu vou fazer então? De acordo com a fórmula 26, eu vou esquecer essa parte dessa bola verde por enquanto. Vou fazer a antitransformada do que ficou. Beleza. Quanto que é? Que fórmula que eu uso para isso aí que ficou? É a 6 ou é a 13? Acho que esta aqui é a 13, né? 13. Beleza. Então, usando a fórmula 13, me diz o quê? Vou deixar este 5 de lado também, que é uma constante. Vou pegar aqui este 5 e deixar ele de lado. Então, fica 5 vezes. Vezes o quê? De acordo com a fórmula 13, então, eu tenho que vai dar... Deixa eu ver aqui o livro. A fórmula 13 diz que é 1 menos E elevado na menos T sobre tal. 1 menos E elevado na menos T sobre tal. Mas quem que é tal? O tal é este 2 aqui, ó. Então, na menos T sobre 2. Essa seria a resposta. Seria a resposta. Só que tenho que fazer duas mudanças agora. Quais são as duas mudanças? Primeiro, aonde aparece T, eu vou substituir por T menos T0. De acordo? Então, a minha primeira mudança vai ser que ele vai ficar assim, ó. 5 fator de 1 menos E elevado na menos T. Mas quem é T? T é T menos T0. Mas quem que é T0? T0 é o atraso. De quanto que é meu atraso? 0,25. Dividido 2. Essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer. E a segunda coisa que eu tenho que fazer é fazer com que esta função no tempo ela só entre a funcionar depois que passe 0,25 minutos. Como que eu faço isso? Multiplico ela pela função step, que a gente falou a vez passada. A função step, no seu argumento, eu vou ter novamente t menos 0,25. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que esta função aqui, ó, isto aqui tem um valor de 0, enquanto que o tempo vai de 0 até 0,25. Não vai valer nada isso aí. E que vai valer 1, ou seja, que aí sim esta primeira parte vai entrar a valer quando o tempo for 0,25 menor. O tempo for maior de 0,25. Tá certo? Então isso aí vai entrar a rodar. Antes do tempo chegar a 0,25, não vai ter nenhuma contribuição a esta parte. Tá certo? Então essa aí é a resposta da antitransformada desse pedaço ali que tem um atraso no tempo, pessoal. Vou voltar lá para o vídeo, então. Aqui, ó. Por isso que está dando esta resposta aqui. Essa parte é somente a da terceira parcela, né? Então o C1, olha lá, já estou na resposta. C1 no tempo é igual a essa expressão ali, ó. Tem uma parte que voltou da primeira fração, a outra parte que voltou da segunda fração, e esta parte que eu estou fazendo agora é a que voltou da terceira fração, aquela terceira parcela que tinha um atraso. Então lembrem, quando tiver um atraso, quando você ver um E elevado na menos algo S, significa que ali tem um atraso no tempo. Aí você, para voltar, faz o quê? Esquece esse E, volta normalmente, só que depois você substitui o T por T menos T0, que é o teu atraso,
E depois você multiplica tudo, essa parcela aí, pela função step, que é essa função ali, né? Essa função SF que tem ali, função step, que ela só vai valer se o que tem dentro do parênteses é positivo. O que significa isso? Que só vale, vai valer 1, né? Vai valer 1 quando o que tiver no parênteses for positivo. Ou seja, que enquanto que o que está no parênteses for negativo, essa função toda ela vale 0. Essa é a resposta do C1, que é a concentração 1 saindo do primeiro tanque, assumindo que a entrada é um pulso. Essa é a famosa step function, essa SF que eu coloquei ali. Que no livro tratam ela como S maiúscula, mas eu prefiro chamar ela de step para não confundir o S minúsculo com o S maiúsculo. Ok, achamos o C1. Lembra, nós temos que achar o C1 e o C2, assumindo que a entrada é um pulso e assumindo que a entrada é um impulso. Até agora achamos o C1, assumindo que a entrada era um pulso. Não, novamente ali, ó, essa terceira parcela da resposta ela só vai contar depois do tempo 0,25. Se eu consigo dar uma... Ai, 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 não sei o que acontece com este vídeo aqui hoje. Isso aqui já foi, não? Deixa eu trocar aqui de... Vou ver se eu consigo tocar isso aqui em outro player que não seja esse aí. Vamos ver onde que a gente estava. Na tabela, acho que porque já tínhamos passado. Função. Já tínhamos passado por aqui. Aqui voltamos para o tempo, também tínhamos passado. O step function, ok. Aqui, né? Estamos aqui. Então, aquela resposta ali, né? Você pode dar aquela resposta de forma contínua, né? Então, você vai ter uma resposta para um tempo menor que 0,25 e vai ter outra resposta para o tempo maior de 0,25. Lembra, quando o tempo é menor que 0,25, aquela terceira parcela não aparece. Tá certo? Então, eu só tenho as duas parcelas iniciais, que seria esta parte A aqui da resposta, para tempos menores de 0,25. Quando o tempo for maior que 0,25, né, então a resposta total vai ter essas que tinham antes, mais a terceira parcela, aquela que entrava aquele step function ali. Então aí, olha, o C1 de T vai ser a parte anterior. Mas vai entrar junto, então, a contribuição da terceira parcela ali.
Aí você manipula isso aí, vai simplificando. Deixa eu ver aqui. Olha, vai chegar nessa resposta aí, ó. Esse exemplo que está no livro, é bom que vocês deem uma verificada nele no exemplo com calma, né? Revisem isso aqui, repassem novamente para ficar claro que é o que nós estamos fazendo aqui. Até agora estamos encontrando o C1. Agora vamos fazer o quê? Ó? Vamos fazer agora para entrada em impulso. Vamos calcular o C1, mas agora assumindo que a entrada não é mais um pulso. Lembra que o pulso foram aquelas três parcelas que a gente dividiu. Agora vamos fazer para aquele impulso, que era aquele impulso correspondente, né? Aquele impulso delta Dirac. Que já tínhamos dito, né? Que seria 1 mais 1,25 delta Dirac. Né? Opa, rápido demais. Aqui, né? Temos então que se a vazão é 2 metros cúbicos por minuto, a quantidade de reagente adicional vai ser... Tá, isso aqui não interessa na realidade, não. A minha questão está mais em aplicar agora o impulso na planta, né? A entrada da planta seja o impulso. Ele diz aqui que a quantidade de reagente adicional vai ser esse 2,5 ali, mas vamos para frente. Então temos lá, ó, vamos pegar essa mesma equação 1 que temos ali, é exatamente a mesma, só que agora o CI já não vai ser o CI do pulso, vai ser o CI do impulso. O resto continua tudo igual. A parte do lado esquerdo da equação ela vai continuar toda igual, tá? Eu já apliquei Laplace aqui, ó. E vai continuar tudo igual, só estou trocando o CIP pelo CI delta Dirac. E agora eu vou fazer, então, né, o Laplace. Vou trocar aqui um segundinho para desenhar. O que a gente está fazendo agora? Ó? Eu, do lado direito do igual, eu tinha lá aqui, então, que o meu CI, quando eu considero ele delta Dirac, era 1 mais 1,25 pela função delta Dirac no tempo. Tá certo? O que está do lado de cá vai continuar tudo igual. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer agora, então, aplicar o Laplace. Novamente, o Laplace do lado de cá vai ficar igual como tinha feito antes, só que agora, em vez de aparecer CI pulso, vai aparecer CI com um delta, porque agora eu estou aplicando o delta Dirac. E do lado esquerdo, do lado direito da função, como que fica? Vamos lá. Este 1 aqui, ó, quanto que é o Laplace da função 1? 1 é um degrau, a gente já viu lá na tabela, né? Que o caso do degrau é a fórmula 2, então o Laplace dela simplesmente é 1 sobre S vezes o tamanho do degrau. Como o tamanho do degrau é 1, então isso aqui vai ser diretamente 1 sobre S. E agora, como que é a transformada de Laplace de 1,25 delta Dirac? É a fórmula número 1, é a primeira fórmula que diz ali, olha, impulso unitário. Então, para o impulso unitário, a transformada de Laplace é 1, bem simplesinha. Só vai ser multiplicada, então, pelo 1,25. Então, este 1,25, ele vai descer, né, por fora, e o Laplace desta transformada delta Dirac, ele é bem simples, ele simplesmente é 1. Então, vejam como fica bem mais simples quando eu considero o impulso em vez do pulso. Tá certo? Aqui é transformada de Laplace. Eu estou fazendo transformada de Laplace. Tá certo? Transformada de Laplace e tudo isso aí. Então, esta aqui, ó, vai ser a entrada minha agora em Laplace. O que está do lado esquerdo, ele vai continuar igual como estava antes, porque não houve mudança lá nenhuma. Que é o que nós temos aqui, ó.
Tá certo? Essa daqui é a minha solução. Agora estou aqui em Laplace com a minha equação. O que eu tenho que fazer agora? Igual que antes. Vou isolar a minha resposta, que no caso aqui é CI. Delta Dirac. Ô, pessoal, aqui está errado. Tá? Aqui não é CI, não. Aqui é C1. Tá? É C1. Porque o CI era o que estava na entrada. O CI era o que estava do lado direito. Aí é C1 considerando o delta Dirac, não o CI. Então, estou isolando. Vou ter uma expressão. E o que eu vou fazer no final? Então, pegar esta expressão e novamente voltar para o tempo. Novamente usando as antitransformadas da tabela. Muito bem. Que fórmulas que vamos usar? Mesma coisa, você olha para cada uma delas, vai olhando ali, ó, que fórmula que se adapta em cada uma. Veja que ficou muito mais simples agora, porque agora não tem mais aquele atraso que tinha quando eu usava o pulso. Então, neste caso, né? Ó, tô somando ali a primeira e a terceira fração, eu posso somar elas, tenho o denominador comum. Então, eu tenho duas parcelas que eu tenho que voltar agora, voltar com as duas para o tempo, tá certo? A primeira, deixa o 3,25 de lado ali, ó. Vou usar a fórmula. Não sei que fórmula que eu vou usar aqui, acho que é a mesma. A fórmula 6 e a fórmula 13, talvez. Para voltar com cada uma dessas parcelas aí no tempo. Tá certo? Opa, acabou o vídeo aqui. Deixa eu aqui. Um segundo. Deixa eu ver se tá aqui, ó. Olha aqui, acho que estou aqui, né? Acho que estou aqui, ó. Então tá lá, ó. Resposta da etapa. Não, esta é a etapa 2. Perdão. Estou ainda aqui no começo. Olha aqui, ó. A resposta para o impulso na etapa 1, que é o que nós estávamos fazendo agora, né? Então eu tenho ali, ó, a minha função. Na entrada eu vou ter o delta Dirac ali, o CI como um impulso. Vou usar as fórmulas 1, 2 e 24, que foi as que a gente acabou de usar, para ir para o espaço de Laplace. Lembrem que a fórmula 1 é do delta Dirac, a 2 é do step, a 24 é a da derivada. Eu tinha essa expressão ali, isolei. Isolando, eu encontro o C1 delta. O que é o C1 delta? É a concentração saindo do primeiro tanque, assumindo que a entrada foi um impulso. Beleza? Então, agora sim, vamos voltar para o tempo. Eu aplico, então, a transformada inversa de Laplace ali nessas duas frações e volto para o tempo. Vejam ali, o C1 delta, que era a função de S, passou agora a ser C1 delta, função do tempo. Tá certo? Então, vai dar o 3,25 eu tiro para fora. A antitransformada de Laplace de 1 sobre 2S mais 1 é 1 meio de E elevado na menos T sobre 2. E a antitransformada de Laplace da segunda expressão, que é 1 sobre S fator de 2S mais 1, vai ser o que está ali, 1 mais E elevado na menos T sobre 2. O que deu, então? Chegamos ali na resposta ali, ó, C1 delta Dirac, C1 delta no tempo é o quê? A resposta da concentração 1 na saída do primeiro tanque, assumindo que a entrada foi um impulso. Então, você já pode comparar esta resposta aqui com a resposta que a gente obteve antes. Lembra que a gente obteve uma resposta ali que era que tinha um valor para quando o tempo era menor que 0,25 e outro valor para quando o tempo era maior que 0,25? Essa resposta você pode comparar com esta para ver quanta diferença tem assumir que o pulso vai ser tratado como o impulso correspondente. Você pode analisar ali a resposta.
Beleza. Eu vou deixar para vocês aí darem uma pesquisada na segunda parte do exercício, que é o fazer o quê? Agora vocês vão ter que encontrar o C2. Eu já fiz na aula, a gente encontrou o C1, que é a saída, a concentração de saída do primeiro tanque, tanto para a entrada impulso na entrada do primeiro tanque, como para a entrada pulso na entrada do primeiro tanque. O que tem que fazer agora? Encontrar o C2 quando a entrada C1 foi calculada via pulso ou quando a entrada C1 for calculada via impulso. Tá certo? É bem similar, tá certo? Eu espero. Essa tarefa aqui, ó, vocês vão fazer ela. Tá ali no livro, o exemplo, tá? Deem uma olhada no livro ali e a gente conversa sobre essa segunda parte aqui na próxima aula. Beleza? Vamos deixar por aí, já é meio-dia. E então fica aí a tarefa, tá? Tentem acabar o exercício, que é encontrar o C2, como que ele se comporta, qual vai ser a equação C2 no tempo, se a entrada CI, aquela primeira entrada lá no primeiro tanque, for o pulso, ou se a entrada CI for o impulso, de acordo? A gente já tem aqui meio caminho andado, é só continuar a seguinte parte ali, para ver se vocês estão pegando bem a ideia aí da questão do Laplace. Alguma dúvida, alguma questão? Se tiverem aí, enquanto que tentarem resolver isso aí, algum problema, alguma dúvida, é só entrar em contato aí, a gente conversa sobre esta parte aqui também, antes da terça-feira. Alguma questão aí? Por enquanto, tudo certo, Por professor. enquanto, não. Beleza, então. Tentem fazer esse exercício aí, até tentem fazer ele sem olhar o exemplo, tá? Sem olhar a solução. Tentem vocês fazê-lo e, bem, se não conseguirem, pode dar uma olhada ali ou qualquer coisa, me contam, a gente resolve aqui. Beleza, pessoal, eu vou parar aqui o nosso vídeo. E se não tem, então, nenhuma outra questão,